Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nesse vídeo a gente vai tratar sobre o assunto ordem de grandeza. Na nossa última aula presencial em que eu estive na sala de vocês, em física nós estávamos trabalhando com operações com notação científica. Bem, o que é ordem de grandeza? Ordem de grandeza é uma maneira de nos referirmos a uma certa medida, a um certo número, acerca da potência de 10 mais próxima dele. Vou dar um exemplo. Considere o peso da Terra. Atualmente, a gente sabe que o peso estimado da Terra é 6,7 sextilhões, mil, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões de toneladas. Esse é o peso estimado da Terra. Como que nós conseguimos obter essa medida, esse valor? Obviamente não foi uma balança gigante, né, gente? Se alguém está imaginando que pudesse ser isso. A gente pode, por exemplo, medir um certo volume de terra, e se nesse certo volume deu tanto peso, deu tanta massa, então eu calculo o volume do planeta Terra inteiro e por uma regra de 3 a gente acaba chegando nesse valor, né? Por densidade. Enfim, nós temos esse valor. A pergunta é, qual que seria a ordem de grandeza desse número? Ou seja, qual seria a potência de 10 mais próxima desse número, né? Se a gente analisar aqui, a gente tem aqui os 6 sextilhões e 700 quintilhões de toneladas. Ora, eu poderia escrever, por exemplo, o 1 sextilhão, que é esse número aqui, e eu posso escrever ainda o 10 sextilhões. Se a gente for parar para analisar, será que este número ele está mais próximo de 1 sextilhão ou de 10 sextilhões? Bom, obviamente do 10 sextilhões, né? A gente acaba escrevendo da seguinte forma: a ordem de grandeza será então 10. A gente costuma escrever como uma potência de base 10, não desta forma aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 zeros. Ou seja, 10 na 22ª potência. A gente está dizendo que a ordem de grandeza desse número está na ordem de grandeza de 10 sextilhões. Então, a ordem de grandeza tem a ver com isso. Qual é a potência de 10 mais próxima de determinado número? Alguns casos, para a gente fazer isso de cabeça, é fácil. Porém, existem alguns autores que costumam trabalhar de forma diferente quanto à ordem de grandeza. Por exemplo, a pergunta seria: que número que fica no limite aqui, que fica no limite que fica perto desse e fica muito perto desse? Aonde que está o limite? Quando que um número passa a se tornar, a ordem de grandeza passa a se tornar este número aqui, 1 sextilhão, ao invés de 10 sextilhões? Qual que seria um número limite, um número que fica no meio, né? Você poderia pensar que ficaria talvez no 5, né? Como a maioria das vezes que a gente vai estar trabalhando com ordem de grandeza, vamos estar trabalhando com notação científica. Uma notação científica, por definição, vai estar sempre escrita nesse formato, né? Então, a notação científica, sempre a gente vai estar escrevendo nesse formato, onde o A ele tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 10, né? E o ele tem que ser um número pertencer aos naturais, né? Como a gente vai estar sempre escrevendo uma potência base 10 em notação científica e tal,
A maneira mais fácil da gente analisar isso é a gente analisar apenas esse número A aqui. Se a gente avaliar esse número A, a gente consegue chegar na ordem de grandeza do número. Bom, vai ficar assim, ó, dado a notação científica, que estará neste formato aqui, a gente diz assim, a ordem de grandeza será. Aqui a gente tem duas possibilidades. Será o 10 na n, se esse A ele for menor que 3,16. E será 10 na n mais 1, se esse A for maior ou igual que 3,16. De onde é que surgiu esse número 3,16? Bom, eu estou tentando não deixar tão difícil, mas assim, quando a gente pega dois números, por exemplo aqui, eu vou pegar o número 2 e o número 8. Se eu quero saber onde que está a metade, onde que fica o meio desses números, essa é uma pergunta muito subjetiva, porque se a gente for analisar onde é que fica o meio deles, eu posso pensar no meio aritmético, por exemplo, vamos supor que eu estou aumentando, né? Então aumentou 1 dá 3, aumentou 1 dá 4, aumentou mais 1 dá 5, mais 1 dá 6, mais 1 dá 7, mais 1 dá 8. Quando é que fica o meio dele? Bom, o meio seria exatamente a média aritmética deles. A gente faz com a média aritmética vai ser a soma dos números dividido pela quantidade que tem, no caso aqui vai dar 5. Ou seja, a média aritmética desses números é o 5. Só que isso é a média aritmética. Significa que número que eu somo aqui, nesse cara, que se eu diminuir aqui do 8, a gente também chega nele. Obviamente é o 3. Porque, olha, 2 mais 3 dá 5 e 8 menos 3 dá 5. Ou seja, o 5 está na metade do 2 e do 8 está no meio, se nós considerarmos as operações soma e subtração. Aí sim. Mas eu poderia analisar a questão de multiplicação. 2 e 8. Eu quero saber que número que está no meio deles aqui. Só que agora a pergunta não é que eu vou somar, agora que eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar isso aqui por um número, eu tenho que dividir esse cara por um número, eu tenho que chegar nesse número que vai ficar na metade deles. Só que agora é um tipo de metade diferente, é um lugar intermediário diferente, né? E para a gente fazer isso, a gente calcula não é a média aritmética, mas é a média geométrica, tá? Então, a média geométrica ela é calculada da seguinte maneira. Eu pego o número, 2, multiplico pelo 8, e tira a raiz enésima da quantidade de fatores. Eu estou tentando, eu juro para vocês que eu estou tentando não deixar isso aqui difícil. Mas só para vocês entenderem, aqui ó, a gente calcula a média geométrica deles. Basicamente a gente pega esse número e esse, multiplica e tira a raiz quadrada. 2 vezes 8 dá quanto? 16. Raiz quadrada de 16 dá 4. Ou seja, tem um 4 que fica bem no meio do 2 e do 8, só que é um lugar intermediário diferente, agora não é soma. Agora reparem, se eu multiplicar por 2, eu chego, o 2 multiplicar por 2, eu chego no 4. E o 8, se eu dividir por 2, eu também chego no 4. Então nós temos um lugar intermediário, mas agora pensando em multiplicação e divisão. E a gente pode pensar dessas duas maneiras quando a gente pensar em lugares intermediários quanto a números. Eu posso pensar em soma e subtração, posso pensar em multiplicação e divisão. Isso considerando que tem outros tipos de média também. Existe média, por exemplo, média harmônica, tá? Que é um outro tipo de média. Mas não vem ao caso agora. A questão é, esse número A aqui, ele pode ser quem? Ele vai ser um número sempre maior ou igual que 1 e menor que 10. O pessoal, qual que é o menor número que ele pode ser? 1. Qual que é o maior que ele pode ser? 10. Alguns autores querem pegar metade desse número aqui, ó, para saber se a gente vai pegar essa potência de 10 ou essa. E reparem que não dá 5, porque 1 mais 10 dividido por 2, que é a média aritmética, vai dar 5,5. E alguns autores realmente fazem isso. Analisam aqui, ó, 5,5. Se esse cara é maior ou igual que 5,5,
eu aumento um expoente no 10 na n. Se esse cara é menor que 5,5, a gente diminui aqui um expoente no 10 na n. Daí ficaria assim. Como esse cara aqui é maior que o 5,5 em notação científica, né? Que vai ficar 6,7 vezes 10 na 21ª, né? Bem, como esse cara é maior que o 5,5, então a gente acaba pegando essa potência aqui, né? Só que tem alguns autores que não trabalham com a média aritmética do 1 e do 10, trabalham com a média geométrica. Então se eu pegar 1 vezes 10, dá quanto? 10. Agora tira a raiz quadrada de 10. Você vai cair nesse número aqui, aproximadamente 3,16. Então tem autores que trabalham com esse número aqui, ó, tá? Que é a média geométrica aqui desse fator aqui, da notação científica. Como é a situação que mais aparece é essa que nós vamos trabalhar, tá? Vamos usar essa definição aqui do 3,16, tá? Então, em resumo, vai ficar assim. Eu dou para vocês uma notação científica e quero saber a ordem de grandeza desse número. Vocês vão analisar quem? O A. Lembrando que esse A tem que ser maior ou igual que menor que 10 para ter notação científica, né? Se não tiver um número de notação científica, você passa para notação científica. Aí, analisando esse A, se ele for menor que 3,16, a ordem de grandeza vai ser o próprio 10 na n. E se esse A for maior ou igual que 3,16, a ordem de grandeza a gente vai somar, ó, n mais 1, a gente vai somar 1 na potência de base 10. Vamos ver um exemplo? Fica assim, ó. Determine a ordem de grandeza de, vamos lá, 7,4 vezes 10 na menos 5. Quero saber, vou colocar aqui por enquanto um expoente positivo. 7,4 vezes 10 na quarta. Qual que é a ordem de grandeza? Pausa o vídeo, tentem fazer vocês. Conseguiram fazer? Olha como é que fica. Como o 7,4 é maior ou igual que 3,16, então a ordem de grandeza tá aqui, vai ser 10 na n mais 1. Então 10 na n. Quem que é o n? Tá aqui, ó. Mais 1. Ou seja, a ordem de grandeza é 10 na quinta. Tá aí, ó. Significa que esse número aqui ele está muito próximo do 100 mil, né? Ele está mais próximo do 100 mil. A potência de 10 mais próxima é o 10 na quinta. Vamos ver um outro exemplo? Quero saber a ordem de grandeza deste número. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês. Bem, ficaria assim. Como o 4,03 é maior que 3,16, então a ordem de grandeza vai ser 10 na n mais 1. Ou seja, a ordem de grandeza vai ser 10 na menos 2. Porque menos 3 mais 1 dá menos 2. Ou seja, esse número ele está muito próximo de 10 na menos 2. Ou seja, de 1 centésimo, né? Ou 0,01. Simples assim, galera. Se o A, esse número aqui na frente, for menor que 3,16, a ordem de grandeza é a potência de base 10. Se esse cara for maior ou igual que 3,16, a ordem de grandeza a gente aumenta 1. Vamos para o último exemplo. Qual é a ordem de grandeza desse número? Bem, o 3,04 é menor que o 3,16. Então a ordem de grandeza vai ser
apenas o 10 na quinta. Certo? Como a gente viu aqui, se o A é menor que 3,16, a ordem de grandeza é a potência de base 10. Se é maior que ou igual a 3,16, a ordem de grandeza a gente aumenta 1 no expoente. Fechou, galera? Vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem. Vocês podem estar fazendo então essa questão número 1 aqui. Eu vou fazer a correção, então eu quero que vocês pausem o vídeo, façam vocês e depois solto o vídeo para ver a correção e ver se acertaram, combinado? Bom, aqui então a ordem de grandeza vai ser 10 na 6 mais 1, ou seja, 10 na sétima. Por que aumentamos 1 no expoente? Porque esse cara é maior que 3,16. Nesse caso, a ordem de grandeza desse número vai ser 10 na menos 7 mais 1, que é 10 na menos 6. Por quê? Porque esse cara é maior que 3,16. Ou seja, a gente vai aumentar 1 no expoente. Aqui, antes da gente resolver, reparem, esse número não está em notação científica. Como ele não está em notação científica, primeiro a gente vai fazer o quê? Escrevê-lo em notação científica, né? A gente pode escrever esse número assim, 4,8. Vamos pensar um pouquinho. Esse número aqui, do jeito que está aqui, a vírgula tinha que andar para a esquerda 5 casas. 5 casas. Se ela estava aqui a vírgula e ela andou para cá, ou seja, ela já andou 1 para a esquerda. Então falta andar quantos? 4, né? Ou seja, esse número é o mesmo que esse. Agora sim, a ordem de grandeza vai ser 10 na menos 4 mais 1, 10 na menos 3. E no item D, esse número já está em notação científica, então podemos já escrever aqui a ordem de grandeza dele. Ora, esse número é menor que 3,16. Então a ordem de grandeza dele vai ser 10 na menos 4. A gente não vai aumentar um no expoente agora.